A guerra na Ucrânia mudou fundamentalmente a maneira como as guerras são travadas. Inovações como vigilância onipresente, enxames de drones de longo alcance atacando alvos profundamente na retaguarda, mira auxiliada por IA e drones kamikaze FPV. Essas inovações transformaram grandes extensões da linha de frente em zonas de morte, forçando forças armadas globais a adaptar doutrinas, estratégias e equipamentos. Muitos sistemas de armas antes considerados avançados foram relegados ao lixo da história, especialmente do lado russo. O mais recente deles é um dos veículos mais raros, caros e fortemente blindados da Rússia, o BMOT Veículo Blindado de Transporte de Pessoal Pesado. De acordo com alguns relatos, a Ucrânia causou a extinção desse veículo único, para grande desgosto do presidente Vladimir Putin. Veja o que torna, ou melhor, tornava, o BMOT especial e como a Ucrânia encerrou abruptamente seu serviço. De muitas maneiras, o BMOT é um veículo único na guerra moderna. É basicamente um veículo russo blindado pesado lança-chamas, projetado especificamente para transportar e apoiar equipes de foguetes termobáricos, que são eufemisticamente classificados como lança-chamas no serviço russo. Embora vários veículos blindados ocidentais ofereçam proteção e funcionalidade comparáveis ou até superiores, nenhum exército ocidental colocou em serviço um veículo blindado projetado especificamente para operações com armas termobáricas. Isso ocorre principalmente por diferenças doutrinárias entre os exércitos da Rússia e da OTAN. A doutrina militar da Rússia integra armas termobáricas como um componente central de sua estratégia, especialmente em cenários de combate urbano e para romper posições fortificadas. A Rússia frequentemente assume, corretamente, que terá superioridade aérea limitada, tornando os sistemas termobáricos terrestres uma alternativa crucial para fornecer grande poder explosivo. Em contraste, enquanto os Estados Unidos e outros membros da OTAN fizeram uso extensivo de versões anteriores de armas que produzem chamas, como lança-chamas tradicionais na Segunda Guerra Mundial e bombas de napalm no Vietnã. Atualmente, eles tratam as armas termobáricas como ferramentas de nicho, e não como recursos principais. Armas termobáricas combinam os efeitos destrutivos da combustão de combustível e da pressão do ar. Quando uma arma termobárica atinge o alvo, dispersa uma nuvem de aerossol inflamável que logo se espalha por área ampla. Depois, uma segunda carga inflama o aerossol, criando uma nuvem de chamas que queima rapidamente tudo. Dentro do raio da explosão, essa combustão local rápida força o ar ao redor a ser sugado para a zona da explosão, criando uma onda devastadora de pressão que pode demolir estruturas inteiras e incinerar todos que estiverem dentro. Embora tanto a OTAN quanto a Rússia possuam capacidades termobáricas, a Rússia as utiliza como ferramentas aéreas, de negação e de guerra psicológica em cenários urbanos e defensivos. As forças armadas ocidentais costumam usá-las de modo mais seletivo e preciso. Os Estados Unidos utilizam principalmente armas termobáricas como a bomba aérea Blue 80 e 2 Daisy Cutter, ou mísseis Hellfire termobáricos para ataques de precisão em alvos específicos como cavernas ou pontos fortificados isolados, onde sua onda de pressão é mais eficaz. A Rússia, por outro lado, possui formações dedicadas para armas incendiárias. De acordo com um relatório de 2021 do Escritório de Estudos Militares Estrangeiros do Exército dos Estados Unidos, a Rússia possui esquadrões e pelotões termobáricos nas companhias nucleares, biológicas e químicas de suas brigadas de manobra. Contudo, unidades termobáricas do porte de companhias restringem-se a batalhões de lança-chamas nos regimentos de defesa QBRN dos exércitos de armas combinadas, exércitos de tanques e corpos de exército. Um batalhão russo típico de lança-chamas consiste em 2 companhias de lança-chamas leves portáteis e uma companhia de lança-chamas pesados montados em veículos. E é justamente a infantaria que carrega lança-chamas portáteis que o BMOT foi construído para proteger. BMOT é a abreviação de Boyevaya Machina Ognen Yoshikov Diazeli, que significa Veículo de Combate Lança-Chamas Pesado. Como tantas outras plataformas russas, ele é construído sobre o chassi do tanque de batalha principal T-72B. No fim dos anos 90, a nova Federação Russa lutava para renovar suas forças armadas envelhecidas, enquanto tentava superar a crise econômica causada pela queda da União Soviética e pela terapia de choque econômico subsequente. Era preciso adquirir veículos capazes de funções de combate especializadas com menor custo, além de transporte blindado para apoiar tropas com lança-chamas. Isso virou prioridade no campo de batalha.
Projetar um veículo completamente novo do zero para uma função tão específica simplesmente não era viável para um país sem dinheiro e cheio de corrupção. Então eles recorreram ao velho cavalo de guerra, o T-72B. Cerca de 18 mil T-72 de vários tipos foram construídos desde a década de 1970, sendo a maioria da variante aprimorada. T-72B, introduzida na década de 1980. Havia muitos desses tanques econômicos, mesmo com falhas, disponíveis, mas muitos já estavam obsoletos para o campo de batalha moderno. Assim, fazia sentido adaptar alguns deles para veículos blindados de transporte de pessoal, ou VBTPs, já que a proteção blindada fornecida pelos tanques é praticamente a mesma exigida para os VBTPs. Na verdade, o Bemot não foi a primeira tentativa russa de converter seus montes de tanques de batalha envelhecidos e obsoletos em APCs, embora tenha se mostrado significativamente mais bem-sucedido do que seu predecessor, o BTR-T. Essa foi uma tentativa de criar um VBTP a partir dos grandes estoques de tanques soviéticos T-45 e T-55 que formaram a espinha dorsal das forças blindadas soviéticas dos anos 1950 até os anos 1970. Ao remover a torre, reforçar a proteção do chassi e aumentar sua altura, o tanque poderia ser transformado em um VBTP barato, mas razoavelmente protegido, capaz de transportar 5 soldados de infantaria. Pelo menos essa era a teoria. O BTR-T foi claramente projetado para um perfil de missão mais diversificado do que o Bemot, ao contrário deste último, que, como veremos em breve, é pouco armado. O primeiro tinha uma variedade maior de armamentos, incluindo um canhão automático 2A-42 e um sistema de mísseis guiados antitanque Konkurs. No entanto, devido a muitos defeitos de projeto, como baixa capacidade de transporte de tropas, interior apertado e proteção fraca, o BTR-T não foi aprovado para produção em série e foi discretamente cancelado. No entanto, os experimentos com um novo VBTP, mais específico para missões, baseado no T-72B, continuaram, e no início dos anos 2000, o primeiro BMOT entrou em serviço. O principal foco do veículo é o transporte de tropas lança-chamas e suas armas termobáricas portáteis. Assim, as adaptações no tanque T-72B foram realizadas principalmente na parte superior e nas laterais do veículo. Com grande parte do chassi original, motor, transmissão e sistema de rodagem permanecendo praticamente inalterados, o resultado é um veículo com quase 7,3 metros de comprimento, 3,8 metros de largura e 2,25 metros de altura, pesando pouco menos de 44 toneladas. Ele transporta uma tripulação de 2 homens além de até 7 soldados de infantaria, e, segundo relatos, é movido pelo mesmo motor V80 e 4M, motor a diesel de 4 tempos, em V, 12 cilindros multicombustível e refrigerado a líquido, usado no T-72B original. Combinado com a transmissão de 8 marchas do T-72B, esse motor permite que o Bemot atinja velocidades de pouco mais de 60 km por hora em estradas pavimentadas e quase 40 km por hora fora de estrada. No entanto, o reaproveitamento da transmissão problemática do T-72 também significa que o Bemot sofre com a mesma baixa velocidade de ré que tem atormentado o tanque por décadas. Mas, enquanto o Bemot recebeu apenas modificações menores sob o capô, modificações substanciais foram feitas acima dele para acomodar os 7 soldados de infantaria e suas armas. Alguns componentes internos, como tanques de combustível, foram movidos para a parte superior das laterais, entre o compartimento da tripulação e a blindagem. Foram adicionadas 2 escotilhas extras parcialmente protegidas para posições de tiro dos passageiros e dispositivos de visão em cada lado do teto para garantir mínima consciência situacional. Também há escotilhas blindadas na parte traseira do teto, que podem ser levantadas para facilitar o embarque e desembarque pela traseira do veículo. Compartimentos de armazenamento foram instalados em ambos os lados do chassi. Além do espaço extra de armazenamento que oferecem, esses compartimentos adicionais também ajudam a reduzir parcialmente a vulnerabilidade das tropas durante o embarque ou desembarque. Devido ao Bemot manter o compartimento do motor original do T-72, os passageiros precisavam descer pela tampa do motor ao desembarcar do veículo, ficando expostos durante esse processo. Os compartimentos extras oferecem alguma proteção e um degrau com mola na traseira, facilitando subir e descer do veículo com mais segurança.
Esse recurso é certamente bem-vindo para os soldados de infantaria transportados, dado o poder de fogo bastante limitado do próprio BMOT. A Rússia optou por armamentos mais leves para aumentar a capacidade de transporte de tropas e armas. Mas realmente parece estar surpreendentemente mal armado em comparação com a maioria de seus concorrentes. Essas informações sobre a arma supostamente invencível da Rússia são o tipo de análise que você vê em todos os vídeos do The Military Show. Se é importante para você conhecer a verdadeira história por trás das manchetes, não deixe de se inscrever no canal. Você não vai se arrepender. A falta de armamento do BMOT fala por si só. O armamento principal do veículo, ou para ser mais preciso, seu único armamento embutido é uma metralhadora pesada NSV 12,7 mm UTIOS, ou penhasco. Recebeu esse nome a partir das letras iniciais dos sobrenomes dos 3 projetistas, Nikitin, Sokolov e Volkov. A NSV foi usada pela primeira vez na invasão soviética ao Afeganistão no fim dos anos 70. Lá, ela se mostrou razoavelmente confiável e eficaz tanto contra a infantaria quanto contra veículos levemente blindados, devido à sua capacidade de disparar munições perfurantes e de fragmentação. Mais tarde, os russos desenvolveram uma variante específica para uso em veículos blindados, a NSVT. Foi instalada em quase todos os principais tanques de batalha soviéticos, veículos blindados de transporte e artilharia autopropulsada, incluindo o T-70 e 2B. Portanto, fazia pouco sentido substituí-la por algo novo. No BMOT, o comandante opera a NSVT, abrindo a escotilha da sua cúpula e ficando em pé na borda do assento para alcançar os controles da metralhadora. Longe de ser uma configuração ideal, é possível girar a metralhadora independentemente da cúpula do comandante. Mas o mecanismo de giro é manual, o que significa que pode ser um pesadelo operar quando o veículo está em uma inclinação. Inicialmente, o BMOT foi projetado para contar com controles remotos para operar a NSVT de dentro do veículo. Porém, esse recurso foi abandonado no veículo de produção, provavelmente devido a restrições orçamentárias. Agora, a NSVT é mais ou menos eficaz. Metralhadora pesada capaz de disparar de 700 a 800 tiros por minuto com alcance máximo de engajamento de 2.000 metros em terra e 1.500 metros no ar, respectivamente. Mas ela não consegue lidar com alvos de blindagem espessa, como blindados pesados, veículos de combate de infantaria ou tanques. Além dos lança-chamas de ombro carregados pelos soldados de infantaria, o BMOT não possui outras armas ofensivas. A adição da metralhadora pesada KPVT de 14 mm, dos canhões automáticos 2A42 ou 2A72 de 30 mm, de lançadores automáticos de granadas coaxiais ou de mísseis guiados antitanque Concurs, aumentaria o peso e complicaria o projeto. Eles também aprimorariam a missão do BMOT de levar a infantaria de assalto o mais próximo possível das posições inimigas, oferecendo apoio e proteção contra ameaças mais pesadas. O RPO-A Shmel, que significa zangão, carregado por esses soldados de infantaria, é claro, uma arma ofensiva letal por si só e pode ser usado para defender o veículo. Mas há limitações sérias. Desenvolvido na década de 70 e comissionado no final da década de 80, é um meio muito mais leve, seguro e eficaz de lançar chamas contra posições inimigas do que os lança-chamas convencionais LPO-50 que ele substituiu. A arma de calibre 93 mm tem um raio de explosão de 50 metros em espaços abertos e 80 metros em espaços fechados, com um alcance efetivo de mais de 400 metros. No entanto, devido ao sopro traseiro do foguete e à ausência de uma abertura de disparo no veículo, não é possível disparar o RPO de dentro do BMOT sem incinerar a tripulação e os passageiros no processo. Então, as tropas lança-chamas precisam se expor totalmente desembarcando ou se expor parcialmente saindo pelas escotilhas superiores para engajar alvos com seus foguetes RPO. Mas, embora possa ser extremamente limitado em capacidades ofensivas, como mencionado no início do vídeo, em termos de capacidades defensivas, o BMOT deveria ser tão fortemente blindado e, portanto, tão resistente quanto possível. A frente do veículo conta com blindagem reativa explosiva Contact Fit, ou blocos ERA, fixados no chassi, inclusive na escotilha do motorista. A ERA funciona detonando uma explosão localizada no ponto de impacto de uma ogiva inimiga, que empurra uma placa de dispersão que reduz a capacidade de penetração da ogiva ou a neutraliza completamente. A Contact 5, embora um pouco ultrapassada pelos padrões atuais,
foi muito elogiada pelos soviéticos, que afirmavam ser eficaz contra penetradores de força cinética, como projéteis perfurantes estabilizados por aletas com sabote descartável, conhecidos como APFSDS. Adicionar blocos de ERA à frente do BMOT deveria melhorar sua sobrevivência contra ameaças antitanque mais modernas, como drones kamikaze. Mas, como a Ucrânia provou, isso acabou não sendo exatamente o caso. As diferentes camadas de blindagem, como espaçada e blocos com borracha, além do revestimento interno antifragmentação nas laterais, parecem ter efeito igualmente fraco. Mas esses não são os únicos defeitos de design que afetam esse veículo exótico. Como mencionado anteriormente, entrar e sair do BMT pode ser uma experiência complicada, mas não fatal, para a infantaria. Para os passageiros embarcarem ou desembarcarem do veículo, eles precisam subir em cima do bloco do motor e passar por um conjunto de escotilhas blindadas na parte traseira do compartimento dos passageiros. Além de ser bastante desconfortável, esse método expõe os soldados de infantaria ao fogo inimigo enquanto caminham sobre o motor. Não existe solução fácil. Para resolver, seria preciso realocar o bloco do motor para ligar o compartimento da infantaria à traseira do veículo, permitindo instalar um método de entrada e saída mais protegido. É uma história parecida ao tentar resolver o armamento ofensivo insuficiente e a ausência de controle remoto na metralhadora do comandante, que o obriga a sair da proteção e se expor. Para operar a NSVT, seria necessário um grande redesenho, se não um veículo completamente novo, para resolver esses problemas de forma eficaz. Talvez seja por isso que tão poucos BMOTs chegaram a ver a luz do dia, permitindo que a Ucrânia os condenasse à extinção. Apenas 10 a 15 foram relatados em serviço ativo, e quantos ainda operam permanece uma questão em aberto. Certamente, embora as restrições financeiras tenham sido um dos principais fatores motivadores na concepção do BMOT nos anos 90, a Rússia possui recursos consideravelmente maiores atualmente. E, portanto, o custo do BMOT não parece ser o problema. Com um custo estimado entre 300 mil e 500 mil dólares cada, eles certamente estão longe de ser baratos. Ainda assim, em relação a outros blindados modernos da Rússia, isso é uma pechincha. Os dois principais tanques de batalha da Rússia na Ucrânia, o T-90M Prohiv e o T-72B3 modernizado, custam respectivamente cerca de 4 a 5 milhões de dólares e 2 a 3 milhões de dólares cada. Seu principal veículo de combate de infantaria, o BMP-3, custa entre 1 milhão e 3 milhões de dólares, dependendo da variante, e seus VBTPs mais modernos. O BTR-80 e 2A e o BTR-90 custam cerca de 1,4 a 1,5 milhão de dólares cada. O custo do BMOT está na mesma faixa de veículos mais antigos e reformados, como o BTR-80 e o BMP-2, que normalmente são vendidos por cerca de 400 mil dólares em média. Mas, como as plataformas citadas e a maioria das outras tecnologias militares russas, o custo não importa. Elas ainda acabam sendo vítimas das defesas modernas da Ucrânia, especialmente dos drones. Pelo menos 3 BMOTs já foram confirmados como destruídos pela Ucrânia, com evidências em vídeo e fotos, com pelo menos mais um, talvez 2, capturados pelas forças ucranianas e incorporados ao exército para uso na Ucrânia. O primeiro foi supostamente destruído em 12 de abril de 2022 na região de Chernihiv, o segundo em 7 de agosto de 2022 em uma parte desconhecida da Ucrânia e o terceiro em 14 de setembro de 2022 na região de Kharkiv. Mais tarde, em 18 de junho de 2023, surgiu uma imagem de um BMOT capturado sendo colocado em serviço ucraniano. Embora não esteja claro se este é um dos veículos anteriormente destruídos que foi recuperado ou se é um recém-capturado. Um mês depois, surgiu um vídeo de um BMOT em serviço ucraniano rebocando um tanque. Embora, novamente, não esteja claro se este era o mesmo veículo capturado das imagens anteriores, ou um novo, de acordo com o analista militar ucraniano Oleksandr Kovalenko, essa foi a última vez que o BMOT capturado apareceu em imagens disponíveis publicamente, com informações não verificadas sugerindo que pelo menos 2 foram capturados e outros 5 destruídos. Desde 2022, de acordo com ele, segundo as informações disponíveis, essas perdas significam que a Rússia só tem, no máximo, um único BMOT operacional em serviço, ou nenhum restante. Ele conclui que, na verdade, o BMOT pode ser considerado um tipo extinto de equipamento russo, durante o período da guerra em larga escala na Ucrânia. No entanto, seguindo uma aritmética simples, provavelmente é um pouco cedo para chegar a essa conclusão.
Se de 10 a 15 foram colocados em serviço e apenas 3 ou 4 foram confirmados como destruídos ou capturados, ainda devem existir de 7 a 12 em operação. Mesmo que aceitemos a informação não verificada de que 7 foram retirados de serviço permanentemente, 5 destruídos e 2 capturados, ainda restariam entre 3 e 8. Talvez Kovalenko tenha acesso a informações que ele não compartilhou, ou talvez matemática básica simplesmente não seja o seu ponto forte. Talvez seja apenas uma propaganda para levantar o moral. Mas, seja qual for o caso, não seria surpresa descobrir que o comando russo decidiu retirar os estoques restantes de BMOT das linhas de frente, tornando o BMOT efetivamente extinto. No contexto ucraniano, a enorme taxa de perdas causada por drones e artilharia ucranianos significou que a Rússia passou a evitar comprometer seus já reduzidos estoques de blindados em batalha no último ano, assim como a Ucrânia. Além disso, o foco principal de suas forças termobáricas mudou decisivamente para sistemas de lança-chamas pesados autopropulsados, afastando-se da infantaria equipada com lança-chamas portáteis, que o BMOT foi feito para transportar. De fato, a Rússia fez uso prodigioso dos veículos lança-chamas pesados TOS-1A Sonsepiok, que significa queimadura de sol, e TOS-2 Tosochka durante toda a guerra. Até o momento, o TOS-1A também é um sistema sobre lagartas construído sobre um chassi de T-72B e pode lançar 24 foguetes termobáricos de uma vez, com um alcance efetivo de cerca de 6 km. O TOS-2 é sobre rodas, baseado no caminhão Ural 63706 com configuração de rodas 6x6 e pode disparar 18 mísseis de uma vez, supostamente com um alcance maior do que o TOS-1A. Um novo sistema, o TOS-3 Dracon, foi revelado em 2024 e possivelmente também entrou em serviço, com a capacidade de disparar até 15 mísseis incendiários ou termobáricos de uma só vez. Não se engane, essas são armas assustadoras. Quando uma munição termobárica explode, a onda de choque se espalha pelo chão, tornando impossível se proteger em trincheiras ou abrigos, especialmente porque a temperatura no epicentro da explosão pode ultrapassar 2.980 graus Celsius. Por isso, os lança-chamas russos são alvos prioritários da Ucrânia, que tem conseguido destruí-los com sucesso. Em julho de 2025, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou que havia destruído pelo menos 100 sistemas russos de lança-chamas pesados, incluindo o TOS-1A, TOS-2 e o TOS-1 Buratino, mais antigo. Porém, esses números geraram dúvidas, pois não se sabe se tantos desses sistemas foram realmente produzidos. O site independente Oryx Spijunko lista pelo menos 34 TOS-1A destruídos e 2 sistemas TOS-2, o que, segundo algumas estimativas, representaria cerca de 3/4 do total. Dos 45 que se acredita terem sido produzidos, apenas 24 Buratinos foram realmente fabricados, com um pequeno número deles tendo sido enviados para a Chechênia em 1999. E é duvidoso que mais do que alguns poucos TOS-2 tenham entrado em serviço, então é difícil entender como o Estado-Maior chega a esse número. No entanto, como o site militar ucraniano Militani aponta, o poder destrutivo dessas armas faz com que elas continuem sendo um alvo de alta prioridade para a Ucrânia. E se a Ucrânia realmente conseguiu causar a extinção de um dos principais componentes das forças termobáricas da Rússia? Nas trincheiras e abrigos ucranianos na linha de frente, é o último lugar onde se ouvirão reclamações. Agora, vamos mantê-lo atualizado à medida que mais informações surgirem. Então, inscreva-se no canal para não perder nada. Obrigado por assistir.